Boa tarde, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor Jesus a cada um de vocês e espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem está falando é a Adriana, criadora aqui do canal Viva Arte Ateliê. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês que está aqui comigo. E, né, sejam todos muito bem-vindos. Sempre tem gente nova chegando. Sou muito grata a cada um que tá chegando. Também sou muito grata a quem tá aqui comigo desde o início. Gratidão, meninas, de verdade, gratidão. Que Deus possa devolver a vocês, né, em dobro, em triplo, né, todo carinho, né, toda preocupação, né? Somos uma família por aqui, né, gurias? E isto me alegra muito. E hoje, meninas, com duas peças aqui. Uma, tá? Com a combinação, os dois eu já trouxe. Vou chegar mais perto aqui, não. Aqui já tá tardinha, gurias, e tá garoando, tá? Então, a imagem realmente não está muito boa, tá? Mas ele é a mesma cor do vídeo que já tem aqui no canal, é igualzinho, tá? E aqui nós temos o vermelho, que essa combinação eu também já trouxe, gurias, mas num tamanho... na realidade, esse vermelhinho, eu recebi uma encomenda, né? Com um tamanho específico. E vou confessar para vocês, assim, que talvez eu traga, né? Esse tamanho aqui pro ateliê, né? Talvez nas cores que mais sai, é uma coisa que eu tô pensando seriamente em fazer, né? De pôr ele no meu catálogo por aqui. Então, gurias, a segunda combinação, então, do trilho de mesa, tá? Lembrando, gurias, que o vermelho, tá? Ele já estava pronto, só como eu não gravei, eu pensei, eu digo, vou trazer ele junto com esse rosa. Já que o rosa, eu já fiz essa combinação aqui, tá? Mas vendi ele e pra mim, assim, o que vendeu, eu geralmente reponho, gurias, quando é uma peça, assim, que eu vendo rápido, né? Eu geralmente reponho no mesmo tom, porque é sinal que faz sucesso, assim, quando tem várias pessoas, né, elogiando a cor, o modelo, então isso tudo eu levo em consideração para repetir, né, a mesma peça, tá bem? Balança ligada, gurias. Vamos pesar, então. Opa! Aqui, ó. 505 gramas. Lembrando, esse daqui, gurias, é o tamanho original. Voltando, então, aqui, gurias, tinha chegado gente aqui, fui lá atender. Não lembro onde é que eu parei, tá? Acho que foi falando que esse aqui, né, é o tamanho normal, né, que é 1,20 m por 43, 44, geralmente é as medidas dele, tá? Então, vamos medir o pequenininho. Ficou tão bonitinho, meninas. 245 gramas. Então, na realidade, ele ficou, né, pesando ali, né, gurias, a metade do outro, né, do tamanho normal. Vou abrir aqui agora, gurias, o tradicional. Vou botar esse aqui no cantinho. Eu não arrematei ainda, meninas. Terminei ele ontem, lá na casa fazendo a mudança da minha filha e do meu filho. E aí, na hora que a gente sentou pra tomar um pouquinho de chimarrão, né, eu acabei terminando ele. Deixa eu só ajeitar aqui os pelinhos. Esse pelinho do Decore Luxo, gurias, é um encanto. Olha isso. Olha só, meninas. Muito bonito, né? Ele não tá aparecendo, ele tá parecendo quase um puxado pra vermelho, né? Mas não é, ele é bem o rosa mesmo, ó, ligando o flash, não muda nada, tá? Mas é esse pink, gurias, da Crochética, ele veio simplesmente lindo na compra anterior que eu fiz também. E eu só tenho um restinho, meninas, não sei se dá pra fazer outro trilho desses. Então, eu usei, gurias, tá? No miolinho aqui,
a cor flor, tá? Da Barroco. E o verde foi um verde da Crochética. Ó, então eu uso em cada ponta uma flor catavento modificada. E no meio, meninas, eu uso o squarezinho. Poderia também aqui usar a flor rasteira, né? Mas eu não sei por que eu sempre prefiro pelo square. Fiz 5 carreiras, gurias, no branco, né? E depois emendei no pink. Fiz uma carreira no peludinho Decore Luxo e, né, as 4 últimas carreiras aqui do bico, ó. 1, 2, seguindo o mesmo motivo. Essa daqui a gente faz modificação somente nessa parte arredondada aqui, né? Aqui também, ó, a gente faz a modificação aqui bem onde tem essas 3 fatias aqui, ó. E depois o restante, ele é todo igual. E o último, né, a gente já vem fazendo esse biquinho aqui, que é... Ele dá um charme, né, gurias? E eu acho ele muito bonitinho e muito prático de fazer, né? Eu gosto bastante, você sabe, da paixão que eu tenho por este trilho, né, gurias? É uma coisa, assim, que me deixa muito feliz, né? Quando dá aquela travada, assim, né? Eu gosto de fazer a base deles, né? E fazer esse trilho, gurias, é uma coisa que me traz paz, me traz... Nossa, assim, o resultado, ele é rápido de fazer, né, meninas? Então, é uma coisa, assim, que eu gosto muito desse trilho aqui, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe da paixão que eu tenho por este trilho, né, meninas? E vamos, então, abrir aqui, gurias, o mini, né? Olha, deixa eu ajeitar aqui os pelinhos. Olha só a perfeição, gurias, olha isso aqui. Olha isso. Olha a lindeza que ficou, né? Eu me encantei, assim, eu achei de muito bom gosto, né? Essa minha cliente, ela tem um igualzinho a esse no tamanho normal, né? E ela me pediu para pôr em cima do fogão de 6 bocas, né? Que ela tem. Por isso eu vou pegar aqui a minha trena, nem é minha, né? É do meu filho, para medirmos, tá? O outro eu não medi, gurias, mas ele fica sempre do mesmo tamanho. Opa, mais um pouquinho. Ó, botei lá na pontinha, ó, 73, ó, por 38, tá, meninas? O que que eu fiz de diferente, meninas? Aqui, ó, eu só fiz aqui. No outro, vocês sabem, ó, são 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Neste daqui eu fiz somente 3 e já emendei com o vermelho. Então, ele ficou mais curtinho, né? Mais estreito e ficou encantador. Fica bonito também, né, meninas? Até para quem tem aquelas mesinhas menores, assim, aquelas de 4 cadeiras, né? Ele também fica muito bonito, porque tu põe um vaso no meio dele aqui, né? Esse eu usei 2 flores catavento modificada e eu achei, assim, que ele ficou lindo, lindo, lindo. Esse trilho, meninas, tá? Eu vou cobrar o valorzinho dele de R$ 45, tá? Ele vai um pouquinho mais de fio comparado, assim, bem exatamente a metade do outro, né? Só que aí ele vai as 2 flores catavento que gastam um pouquinho mais. Então, o valor dele vai ser de R$ 45. Eu acho que é um valor bem, né? É o meu preço aqui, né, gurias? Mas me contem, vocês já fizeram ele nesse tamanhinho pequenininho assim, tão bonitinho? Eu vou esticar esse aqui novamente. Eu vou arrumar aqui pra vocês, gurias, quem quer tirar um print, tá? Eu vou pausar aqui um pouquinho, que com uma mão só fica difícil. Prontinho, meninas, olha só, que perfeição, né? Eu fiquei apaixonada, literalmente apaixonada. Esse rosa, gurias, fez muito sucesso, muito sucesso. Fez muito sucesso por aqui, tá, gurias? Então, assim, eu vendi na feira, eu vendi o cru, como eu havia dito, né? Vou reproduzir ele da mesma maneira. Vendi esse pink, vendi o rosa chá. Acho que desses aqui foi isso que eu vendi. Então, assim, eu gosto de repor, né? Porque, tipo assim, quando as pessoas, né,
elogiam bastante, é sinal que gostaram. E leva quem chega primeiro, né, meninas? Às vezes a pessoa fica ali indo olhar outras bancas, né? E acaba perdendo a chance de comprar naquele momento, né? Às vezes eu tô olhando aqui em volta e girando você junto para fazer a leitura de hoje. A leitura bíblica de hoje, meninas, mas eu quero marcar aqui para não perder. Perdi igual. Deixa eu me achar aqui, meninas, só um pouquinho. Meninas, a leitura hoje está em Mateus, tá? Tem mais de uma leitura, então, mas eu vou falar aqui para vocês, tá? A primeira é Mateus 4:17, que diz: Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E depois a parte do 4:23-25, que diz: Jesus andou por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males, isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiram. Eram gente da Galiléia, das 10 cidades de Jerusalém da Judéia e das regiões que ficam ao lado leste do Rio Jordão. Meninas, eu achei que eu tava virando a câmera para um lado, tá virando para o outro. Depois, a próxima leitura está em Mateus, tá? Continuando em Mateus 5, do 1 ao 12. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte, sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. E Jesus disse: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra você, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Meninas, e o título, tá? É Bem-aventurados os que seguem Jesus. Quando o Senhor Jesus iniciou seu ministério público, sua pregação foi resumida nas palavras: está próximo o reino dos céus. E já que isso é assim, arrependam-se. O que Jesus quis dizer com isso? Deus, o Criador do universo e Rei soberano, novamente estava entrando em contato com seu povo. Quem aceitasse viver debaixo do seu governo poderia experimentar bênçãos maravilhosas. Só precisaria reconhecer que, da maneira como está vivendo até então, não poderia continuar.
Precisaria reconciliar-se com Deus, receber o seu perdão e dali para frente viver segundo a vontade de Deus. Isto tudo significa arrependam-se, arrepender-se. Por onde Jesus passava, multidões já estavam experimentando as bênçãos do reino de Deus. E, como dizem Mateus 24 e 25, para que estes que os seguiam também soubessem como deveriam viver dali para frente, pudessem se orientar pela vontade de Deus, o Senhor Jesus proferiu o Sermão do Monte. O reino dos céus, com suas bênçãos, será daqueles que tiverem a atitude certa, será dos pobres em espírito, são aqueles que de espírito humilde, que têm um coração quebrantado e reconhecem que precisam de Deus, que chegaram a se convencer de que não podem esperar nada de si mesmos, mas que esperam tudo de Deus e dependem totalmente dele. E este Jesus que os chama de bem-aventurados. Abençoados, felizes e afortunados por poderem experimentar o favor e a bênção divina, já nesta vida e na eternidade com Deus. Senhor Jesus, ajuda-me a desenvolver esta atitude de ter um coração humilde. Ensina-me a descansar e esperar em Ti. E obrigado pelas bênçãos que tens preparado para mim. Amém. Linda, linda, linda mensagem de hoje, né? Assim, ter Cristo em nossa vida é nos alegrar nas simples coisas, né? É ser humilde, é amar, né? É tão bom, né? É um sentimento, assim, de felicidade, né? E são essas as coisas que Deus, né, se agrada de nós, né? As coisas simples, mas as coisas puras, né? E buscar a Deus é maravilhoso. Não é fácil, né? Se eu disser, não, é um mar de rosas, é perfeito, eu estaria mentindo, né? E a gente não deve de mentir e muito menos, né, mentir para o Senhor, porque tudo a gente tem consequência, né? Eu sempre digo, né, que se tu faz o bem, tu recebe o bem e mesmo assim vem algumas coisas ruins juntos, porque não tem jeito, a gente, né, vive num mundo muito difícil, vamos dizer assim, né? E as coisas não vão melhorar, né? Mas o que melhora é como nós vemos as situações, é como nós nos posicionamos diante das situações, né? Então, assim, nós podemos ter certeza que Deus está conosco. Né? Ele não nos abandona. Como eu estava lendo anteriormente num outro livro que eu tô lendo, gurias, diz assim, né, que às vezes a gente, né, se propõe assim, vou fazer uma semana de oração e vou pedir, e claro que Deus pode, né, e Ele ama nos abençoar, né, às vezes Ele pode te abençoar no primeiro dia da tua oração, né, mas pode levar anos, porque Deus precisa muitas vezes, né, nos fortalecer, nos aperfeiçoar para que quando chegar a hora certa, aquilo acontecer. E não é que Deus não nos escuta, gurias, não é, mas sim é sempre no tempo do Senhor, né? E isto é maravilhoso, saber que Deus sempre está conosco, Ele nunca nos abandona, gurias, nunca, nunca, nunca. Né? Ele nos ama infinitamente, tanto é que Ele deu seu único Filho amado por nós na cruz. Eu espero que vocês tenham gostado tanto da peça como da palavra, né? E que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e gratidão por vocês estarem aqui comigo. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva, deixa um joinha, um coraçãozinho e eu agradeço de todo o coração. Que Deus lhe abençoe. Amém. Fui!